Este é mais um caso horrível que abala a confiança em quem deveria proteger nossas crianças. Professores. Sandy Carrasas Pinês, professora de biologia, aliciou e explorou sexualmente um aluno de 16 anos com necessidades especiais por mensagens, videochamadas e encontros secretos fora do campus. Mas agora, o sistema de justiça finalmente a alcançou. E essa predadora vai ficar presa por muito tempo. Vamos analisar os detalhes chocantes, o impacto para a vítima, a escola e a lei e discutir isso com um ex-promotor criminal. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Sabe, é realmente difícil imaginar o quão perturbador é esse caso, porque temos uma professora de Nova York, sabe, que recebeu a confiança de cuidar e educar alunos vulneráveis, sendo acusada de usar sua posição para explorar sexualmente um estudante de 16 anos em uma escola para alunos com necessidades especiais. Estamos falando de Sandy Carrasas Pinês e, segundo os promotores, suas ações foram calculadas, manipuladoras e profundamente predatórias. Vou te avisar para se preparar para o que vem aí. Essa professora de 36 anos é acusada de se aproveitar de um adolescente com problemas de saúde mental, convencê-lo de que eles estavam em um relacionamento romântico, organizar encontros sexuais e até coagi-lo a participar de atos sexuais transmitidos ao vivo, tudo isso enquanto mantinha sua fachada de educadora de confiança. Essa é a versão apresentada pelos promotores. E devo mencionar que Carrasas Pinês é casada e mãe de 3 filhos, certo? Agora, após anos de manipulação e abuso, essa ex-professora finalmente está enfrentando as consequências. E esse caso remonta a janeiro de 2022, quando Sandy Carrasas Pinês era professora de biologia na escola Beyond. É uma escola Yonker para alunos com necessidades especiais. Ela é administrada pela organização sem fins lucrativos Rising Ground. Entre janeiro de 2022 e março de 2023, ela teve um aluno de 16 anos em sua turma que acabou sendo alvo do assédio e abuso dela. E de acordo com a acusação federal, sim, apresentada em torno de novembro de 2022, Carrasas Pinês começou a destacar o aluno para uma atenção pessoal. Ela trocava mensagens de texto frequentes com ele, e isso evoluiu para conteúdo e conduta sexual. Deixa eu te dizer, isso é bem consistente com o que falamos aqui no Sidebar. Uma das mensagens analisadas pelo New York Post dizia: "Sei que para mim não será fácil. Vou sentir falta dos seus beijos, abraços e de tudo." Essa mensagem, aliás, teria sido em referência a uma conversa que os dois tiveram sobre se deveriam terminar o relacionamento. O governo afirmou que Carrasas Pinês usou seu telefone pessoal para ligar, enviar mensagens, fazer videochamadas, marcar encontros sexuais e persuadir o adolescente a participar de transmissões ao vivo com conteúdo sexual explícito. Os promotores notaram que ela chamava esses encontros de presentes, tratando o abuso sexual como uma recompensa distorcida. O abuso não se restringiu ao digital. Segundo promotores, na escola, Carrasas Pinês tocou o aluno de forma inapropriada e o fez tocá-la por cima da roupa. Ela foi além, instruindo o aluno a conseguir permissões diárias para realmente sair do campus. Assim, ela poderia encontrá-lo fora do terreno da escola. Ela é acusada de levá-lo para vários lugares, incluindo o Bronx, Yonkers e Staten Island, onde ocorreram encontros sexuais. E mesmo quando o aluno aparentemente tentou terminar esse relacionamento, a acusação diz que ela o coagiu a continuar, ameaçando retirar privilégios escolares. Ela escondeu o abuso até fevereiro de 2023, quando funcionários a viram fora do campus com o adolescente e notaram contato próximo na sala de aula. Ela foi demitida da escola, mas vou te dizer que isso não a impediu. A acusação detalha como Carrasas Pinês continuou se comunicando com o aluno, inclusive enviando mensagens de texto de um novo número de telefone e instruindo-o a apagar as mensagens anteriores.
Ela foi presa meses após ser demitida, em julho de 2023. Os problemas legais dela continuaram após a prisão. Vamos falar disso. Antes, quero chamar um convidado especial para explicar. Quero chamar Dan Shore, ex-promotor criminal. Ele também lidera uma empresa de investigação de má conduta sexual que trabalha com escolas e instituições de ensino. E ele é autor. Dan tem um livro que, sempre que trazemos aqui, infelizmente, é muito semelhante ao que discutimos. Dan, fale rapidamente sobre seu livro para todos. Meu último romance, Open Bar, lançado no mês passado, aborda denúncias de má conduta sexual em uma escola, com base nas minhas investigações. É esse tipo de conduta de que você fala. Tento mostrar seus aspectos reais em um cenário fictício. Posso dizer o que você me contou antes de começarmos? Você perguntou se ainda existem professores, pois sempre que participa, parece que mais um educador é acusado desse comportamento horrível. Embora isso esteja de acordo com o que falamos, esse caso parece diferente. Como ele se compara a outros que você já lidou? Certo. Ser um aluno com necessidades especiais em uma escola especial evidencia ainda mais a vulnerabilidade da vítima e o abuso de poder do professor. Acredito que muitos desses casos envolvem pessoas em posição de poder ou confiança abusando para se aproveitar de alguém. E aqui é ainda mais grave porque é alguém de uma escola especial e está acontecendo de forma contínua, não é um incidente isolado. Então, há muitos fatores aqui que tornam ainda mais revoltante saber sobre isso. Se eu mencionar toques inapropriados ou mensagens sexualmente explícitas, isso é bem claro. No entanto, quando você olha para o início desse relacionamento ou certos aspectos disso, como descrito na acusação, é difícil saber quando essa linha ética ou legal é cruzada entre um professor e um aluno. Ou é relativamente simples? É relativamente claro? Quero dizer, quais são esses limites éticos ou legais? Trocar mensagens de texto a qualquer momento já é um problema? E isso passa dos limites do apropriado? O que você percebe ao falar sobre sinais de alerta? Ótima pergunta. Eu analiso essas questões como investigador e já fazia isso como promotor de crimes sexuais. Existem certas condutas, como tocar as áreas íntimas de outra pessoa, genitais, seios, nádegas ou beijar, que claramente ultrapassam o limite e são ilegais, imorais e também antiéticas para um professor. Depois surgem problemas porque existem muitas áreas cinzentas, e muitas vezes o abuso sexual como esse não começa com interações explicitamente sexualizadas. Normalmente, há uma sondagem de limites e ultrapassagem de linhas de toque pessoal, como tocar alguém no ombro ou em outro lugar que pode não ser explicitamente sexual, mas ultrapassa a linha entre um professor e um aluno. E muitas escolas hoje em dia, eu diria que a maioria das escolas agora tem regras de que os professores não devem nunca se comunicar com seus alunos sobre qualquer coisa que não seja relacionada à escola e não devem enviar mensagens em plataformas que não sejam da escola fora do horário escolar, especialmente. Então isso realmente ultrapassa o limite. Você se surpreende com provas digitais nesse tipo de caso? Esses casos são cada vez mais baseados em evidências digitais. E você pensaria, por que alguém que está fazendo algo assim teria tanto conteúdo explícito e, na verdade, confissões sobre o que estava acontecendo em mensagens online? Acho que isso mostra como a professora se sentia encorajada e não estava necessariamente escondendo isso. Vejo isso em muitos casos hoje, é como as pessoas se comunicam atualmente. Em muitos casos, as pessoas não conseguem se defender, pois as mensagens online revelam tudo. Você pode explicar um pouco mais sobre quais responsabilidades as escolas têm, de acordo com a lei e regulamentos federais, para detectar e prevenir abusos? Porque com que frequência as escolas perdem oportunidades de intervir? Existem falhas no sistema? Será que é fácil falar depois que tudo aconteceu? E realmente não havia nada que pudesse ser descoberto antes. Quero dizer, você me diga. Primeiro, faça uma verificação completa de antecedentes antes de contratar alguém. Na maioria desses casos, professores como esse normalmente não têm antecedentes civis ou criminais e nada seria detectado. Então,
O que precisa ser feito é criar uma cultura na escola onde, se as pessoas perceberem sinais de alerta, comportamentos que ultrapassam limites, como falamos antes, elas possam denunciar, saibam como denunciar e não tenham medo de retaliação. Muitas pessoas em escolas e organizações podem ver alguém tocando ou interagindo com outra pessoa de forma que considerem inadequada. Elas não têm certeza, mas têm medo de colocar alguém em apuros, têm medo de serem culpadas, não querem causar confusão, só querem fazer seu trabalho. E eu acho que você precisa de uma cultura onde se diga: olha, se você vir alguém fazendo algo com um aluno, especialmente algo que possa ser inadequado, aqui está para quem você pode denunciar. E se a denúncia for feita de boa fé, não haverá consequências para a pessoa que a fez. Em muitos lugares há uma cultura de não denunciar, o que só agrava a situação. É nesse ponto que as escolas se complicam, pois sabiam ou deveriam saber do ocorrido, mas ignoraram ou tomaram medidas mínimas que não impediram o comportamento. Então, eu mencionei problemas legais antes. Isso é interessante. Quando ela foi presa, pagou fiança. Para deixar claro, ela foi liberada sob condições rigorosas que proibiam contato com menores sem supervisão. Mas, ao que parece, ela violou essas condições várias vezes, enviando e-mails a outro ex-aluno logo após ele completar 18 anos. Isso fez as autoridades federais revogarem sua fiança e mantê-la sob custódia. Então, Dan, antes de tudo, você pode explicar como as condições de fiança são estabelecidas em casos que envolvem crimes sexuais contra menores? Quais fatores levam à proibição de contato com menores? E, meu Deus, você sabe, uma violação disso? Certo, é chocante quando alguém é pego fazendo algo assim ou acusado de fazer algo assim e mesmo assim continua violando as instruções claras. Você pensaria que, por autopreservação, eles seguiriam as regras do tribunal. É padrão quando alguém é acusado de crime sexual grave, como esse professor que uma das condições para liberação é não ter contato com a vítima ou menores de idade. Frequentemente há monitoramento disso. Às vezes as pessoas têm que abrir mão do acesso a portais online, né? Então não podem ter telefone ou computador. Não acho que esse tenha sido o caso aqui, mas já vi isso em outros casos em que dizem que você simplesmente não pode estar online com ninguém a qualquer momento porque a pessoa é considerada perigosa. Mas aqui o professor aparentemente ainda se conectou com pessoas depois disso. E isso realmente mostra uma ousadia que é chocante, porque você pensaria que só para evitar sua própria responsabilidade, responsabilidade criminal, responsabilidade civil, eles diriam: ok, eu preciso parar o que estou fazendo. Então, isso é claramente algo que esse professor sentiu uma compulsão em fazer e não parou. Agora quero analisar a acusação federal. Certo. Então, isso retrata um quadro de comportamento premeditado e compulsivo. E diz em parte, abre aspas, Sandy Carazas Pinês, o réu, conscientemente usando uma instalação e meios de comércio interestadual e exterior, persuadiu, induziu, atraiu e coagiu um indivíduo que não havia atingido a idade, de 18 anos, a se envolver em atividade sexual. A acusação federal traz duas denúncias, aliciamento de menor e produção de pornografia infantil. Sobre o aliciamento de menor, o documento diz: de cerca de novembro de 2022 até fevereiro de 2023, Sandy Carazas Pinês abusou de sua posição como professora na escola, ao induzir e tentar induzir a vítima menor a se envolver sexualmente com ela. Adiante, afirma que ela usou o celular pessoal para ligar, mandar mensagens e fazer chamadas de vídeo ao menor mantendo o relacionamento, marcando encontros e induzindo-o a participar e transmitir ao vivo atos sexuais nas chamadas com Carazas Pinês. Em mensagens à vítima menor Carazas Pinês mencionou encontros sexuais e transmissões ao vivo de atos explícitos que induziu a vítima a criar como presentes, conforme a acusação de material de abuso sexual infantil. Afirma que, entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, Sandy Carazas Pinês empregou, usou, persuadiu, induziu, aliciou e coagiu um menor a participar de conduta sexualmente explícita para produzir e transmitir ao vivo imagens dessa conduta. E a ré sabia e tinha motivos para saber que tal representação visual seria transportada e transmitida por qualquer meio e instalação de comércio interestadual e internacional, ou seja,
que ela induziu a vítima menor a se envolver em atividade sexualmente explícita durante chamadas de vídeo ao vivo com caras aspinês, enquanto a vítima menor estava em Yonkers, Nova York. Então, Dan, por que é tão importante ela ter sido acusada de crimes federais? Isso nem sempre ocorre. Às vezes, nesses casos, normalmente são apenas acusações estaduais. Mas por que essa é uma acusação federal? Por que é significativo ter um caso federal aqui? Certo. Bem, isso é muito sério para esse réu, esse professor, porque as acusações federais podem surgir a partir da comunicação. Essas são mensagens de texto, videochamadas e a localização deles. Isso está sob jurisdição federal. A lei federal costuma impor sentenças mais severas que as estaduais. Quando alguém é processado em tribunais estadual e federal, pode haver prisão consecutiva, cumprindo uma sentença após a outra. Promotores federais só apresentam casos assim quando têm evidências muito sólidas para sustentá-los. Senão, os estados processam. Falo como promotor de crimes sexuais. Então, eles devem estar muito confiantes em uma condenação do lado deles se apresentaram acusações tão graves como essas. É o uso de instalação ou meio de comércio interestadual ou internacional. É a ideia de que isso também é um grande componente. E eu acho que comunicação digital, transmissões ao vivo. Certo, exatamente. Como você disse, ela teria feito ele transmitir conteúdo sexual explícito em videochamadas. E, novamente, este é um estudante com necessidades especiais que é menor de idade. Então você tem o fator de ser menor de idade. Ela é professora de escola pública e exerce poder e influência sobre ele, um estudante de 16 anos. E também que isso está acontecendo continuamente, não é algo que aconteceu uma única vez. Esse era um relacionamento em que ela tentava fazer com que ele se envolvesse em condutas sexuais mais explícitas, tanto pessoalmente quanto por transmissões ao vivo. Esses fatos são graves, por isso o caso está sob jurisdição federal e estadual. Sim, e aliás, vamos falar sobre isso. Quando ela finalmente foi sentenciada pelos seus crimes repugnantes e perturbadores, e nós vamos chegar lá. Isso é muito significativo. Eu quero falar rapidamente sobre por que ela achou que poderia se safar fazendo algo assim. Porque da última vez que cobrimos esse caso, conversamos com o Dr. João Delatour e um profissional de saúde mental, que nos disseram que acreditavam que ela via seu aluno como um peão vulnerável, explorando desafios de saúde mental ou comportamentais para coagi-lo. E o status dela como mãe, casada de 3 filhos, ele disse, pode até ter encorajado ela, dando a ilusão de que ninguém suspeitaria de um comportamento assim. Dan, tem uma parte disso que eu acho que pode ser real, sabe? No sentido de que, enquanto eu conto essas histórias, é meio difícil para mim entender a realidade do que está acontecendo. Você concorda com isso? Na sua experiência, você concorda com algo assim? Eu concordo, e eu vi essa entrevista. Achei que foi uma entrevista muito interessante e uma visão interessante do especialista com quem conversaram. Acredito que muitas pessoas com esse comportamento citado pelos professores se sentem encorajadas a agir sem punição. Eu não acho que as pessoas geralmente se envolvem nesse tipo de conduta pensando que vão ser pegas, né? E por que elas se sentiriam encorajadas? Eles são professores, autoridade, e a pessoa envolvida é menor em uma escola de necessidades especiais. Eles podem perceber que essa pessoa é mais isolada e tem menos recursos para denunciar. E muitas vezes essas são as pessoas que são alvo, alguém que o professor acha que não vai ser acreditado, que não vai denunciar isso se sair do relacionamento em algum momento. Como disse antes, esse tipo de conduta geralmente não começa com interação sexualizada explícita. Geralmente esse teste de limites, esse borramento das linhas, e então uma coisa leva a outra e isso vai escalando. Com o tempo, a pessoa se sente encorajada ao perceber que consegue agir sem consequências, pensando que pode repetir isso e intensificar suas ações. O sistema judicial a alcançou. Em 19 de setembro, o juiz distrital dos Estados Unidos da América, João Picronin, sentenciou Sandy Carazas Pinês a 25 anos de prisão e 5 anos de liberdade supervisionada. O procurador dos Estados Unidos da América, Jay Clayton, enfatizou essa traição de confiança, dizendo que a exploração sexual por professores ofende todos os nova-iorquinos. Sandy Carazas Pinês traiu seu papel e, por meio de mensagens explícitas e outros meios,
coagiu uma jovem de 16 anos a um relacionamento sexual. Ações assim, especialmente de professores ou pessoas de confiança, não serão toleradas. Pelo que entendemos, Dan, ela se declarou culpada e foi condenada a 25 anos. Essa é a conclusão certa? 25 anos é algo significativo. Isso faz uma declaração em nível federal. Qual é a sua opinião? Acho que ela poderia pegar ainda mais tempo, talvez até prisão perpétua. 25 anos é menos que isso, mas representa uma parte central da vida de alguém. Ela tem 36 anos, então ela teria 61 quando fosse libertada, se cumprir toda essa sentença. Essas são as idades mais importantes da vida, então abrir mão disso é uma decisão muito significativa. Eu realmente acho que é a sentença correta, considerando o dano que foi causado a essa criança, né? A natureza contínua disso, né? O fato de ser um estudante menor de idade. Ela ocupava um cargo de confiança em uma escola para necessidades especiais. É uma sentença apropriada e muito significativa. E evitando o julgamento, declarando-se culpada, evitando o julgamento. Como você disse, a ré poderia ter alguma vantagem pelo que enfrentava, mas não é necessário submeter um júri a isso. Eu sempre digo que você não precisa submeter um júri a isso nesse tipo de caso, e nem mesmo, sabe, a vítima testemunhar, algo assim. Sim, exatamente. Muitas vezes promotoria e até defesa não querem submeter a vítima a isso. E também para essa professora, se sua equipe de defesa ou seu advogado de defesa sentirem que não vão conseguir uma absolvição, que há tantas provas, tantas evidências online e outras evidências que ela vai ser condenada, então por que passar por um julgamento para o próprio réu? Eles podem escapar ou pegar uma sentença menor, se esse for o melhor cenário. Dan Choi, bom te ver. Obrigado pelo seu tempo, como sempre. Valeu, Jesse. Bom falar com você. E é isso que temos para vocês, por enquanto, aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seu podcast. Me siga no X ou Instagram, sou Jesse Weber. Até a próxima.